Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos ter uma aula que eu considero ela muito importante. Hoje eu quero falar sobre a última semana de Daniel. E mais especificamente, antes de falar da última semana, eu quero tratar, na verdade, de algo mais profundo, mais direto. Hoje eu quero falar de quando começa a última semana de Daniel e quando finaliza a última semana de Daniel. E também de quando será o meio dela. Então, eu não vou trazer todo o assunto sobre a última semana de Daniel, por que existe um intervalo, por que existe um período de 7 anos no tempo do fim, visto que isto eu já tenho tratado lá no meu canal Graça e Conhecimento. E para quem faz parte do nosso curso Escatologia Revelada, muitos dos assuntos que eu vou tratar aqui hoje, eles já estão organizados por módulos. Você tem lá o módulo do profeta Daniel, com todas as aulas, inclusive sobre as 70 semanas de Daniel. Tem todos os PDFs que a gente vai utilizar hoje aqui para você baixar lá no curso. Porém, neste PDF eu criei um mapa novo para o final desta aula, que eu creio que vai acrescentar muito ao seu entendimento. E que depois que a gente terminar, eu vou disponibilizar esta aula tanto no curso como no canal. Porém, lá no curso eu vou deixar o mapa para vocês baixarem também, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem muito esta aula, porque tem muitos acréscimos novos. Então, só para a gente começar, eu quero mostrar para vocês que hoje a gente vai estudar um pouco sobre a última semana de Daniel. Porém, eu não vou lançar os fundamentos. Tudo isso já tem para você que está acompanhando módulo a módulo, estudo a estudo, você já passou por esse conteúdo. Caso você não lembre, você pode voltar e olhar em cada um dos módulos e você vai entender, então, tudo a respeito do livro de Daniel que a gente já estudou. Porém, hoje, a nossa ênfase ela vai ser falar de quando começa, quando será o meio da última semana de Daniel e quando ela termina. E quais são os eventos atrelados ao começo, ao meio e ao fim da última semana de Daniel. Então, veja que há uma ênfase desta aula. Só que para mim poder explicar este assunto sobre a última semana de Daniel, sobre assuntos como, por exemplo, os últimos 7 anos, os 1260, 1290, 1335 dias que aparecem lá em Daniel capítulo 12, quando ela começa, quando é o meio, quando é o fim, nós vamos precisar abordar alguns assuntos muito importantes, como por exemplo, são assuntos que eles estão interligados. Que assuntos são esses? O ciclo das 7 festas do Senhor, que são chamados nas Escrituras de tempos determinados. Eu vou ter que apresentar para vocês um panorama geral do livro do profeta Daniel, embora a gente não vai ficar lendo, porque isso demoraria demais e a gente teria que dividir em várias aulas, e eu quero ver se eu consigo apresentar para vocês isto em uma aula. Além dos tempos determinados revelados por meio das 7 festas, o livro do profeta Daniel, nós precisamos conhecer um livro extra-bíblico, no caso para nós, que é o livro de Macabeus. Sim, porque embora a gente não considere ele com um peso de escritura revelada, mas nós temos ali um peso histórico deste livro, que ele vai contar para nós eventos que foram anunciados pelo livro do profeta Daniel e que estão nesse período intertestamentário entre o último profeta do Velho Testamento e o início dos evangelhos. Então, ele nos conta relatos históricos, embora ele não seja considerado um livro inspirado, mas ele é uma fonte confiável histórica dos eventos que aconteceram e que sim, foram profetizados também pelo profeta Daniel. Então, se a gente vai entender o livro do profeta Daniel, para a aula de hoje nós vamos precisar entender alguns desenrolamentos que houve nesse período do Império Grego, desse período helenístico que antecede Jesus e desse momento histórico que está sendo registrado no livro do profeta Macabeus. Paralelo a isso, eu vou falar de uma festa que ela não faz parte do ciclo das 7 festas, mas que ela é muito importante, que vai ser chamada de a festa da dedicação, ou Hanukkah. E, por fim, nós vamos entrar então no livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse eu vou abordar alguns capítulos com vocês de uma maneira bem breve, apenas falada, além do mínimo possível hoje, porque vocês podem ver que há muito conteúdo para cobrirmos em uma aula. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quem ficar até o final vai entender quando começa a última semana de Daniel, quando será o meio e quando ela finaliza. Lembrando, irmãos, que todos esses assuntos vocês vão encontrar de graça lá no nosso canal Graça e Conhecimento, porém nós também temos o nosso curso Escatologia Revelada, onde esse conteúdo ele está organizado por módulos
e onde você também vai encontrar esses PDFs para você poder baixar. Então, o que eu quero demonstrar para vocês nesse momento? Nós vamos começar partindo por alguns temas que eu creio que eles serão importantes para a gente estudar no dia de hoje, tá? Primeiro, eu quero apresentar para vocês um panorama geral das Escrituras. Nós criamos um módulo só para falar da cronologia dos principais eventos escatológicos. Então lembrem, todo o conteúdo que eu vou apresentar no início dessa aula, ele já está disponível no canal, então eu não vou explicar tudo, mas eu quero trazer aqui uma abordagem geral para que vocês possam somar vários assuntos que estão linkados, estão conectados nestas profecias, e aí sim a gente consiga fazer a soma do todo e chegar a um entendimento. Quando a gente abordou sobre a cronologia dos principais eventos escatológicos, eu demonstrei para vocês que após a vinda de Jesus, a primeira vinda, lembrando que a Bíblia ela vai mostrar para nós que Jesus ele viria 2 vezes. A primeira vez ele viria como um cordeiro, como filho de José, né, e que ele viria, como diz o autor de Hebreus, ele veio para tirar o pecado, para morrer pelas nossas transgressões. Porém, ele virá uma segunda vez, não mais para morrer, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Então você tem a segunda vinda sendo demonstrada pelas Escrituras, onde Jesus ele não vem mais como um servo sofredor, mas como um rei, para estabelecer o seu reino. Quando Adão pecou, você vê que o pecado entrou no mundo, e o pecado passou a todos os homens, e Adão ele também vai perder o domínio e a autoridade. Quando Cristo vem como sendo o último Adão, Cristo vem primeiro para tirar o pecado do mundo, que entrou por meio do primeiro Adão. E segundo, ele vem para restaurar o domínio que Adão perdeu lá no princípio. Então tem muitos eventos escatológicos. Se vocês perguntarem, Tiago, aonde que nós estamos vivendo agora? Vocês sabem que a gente sempre aborda que após Cristo ter ascendido aos céus, nós estamos vivendo um período que ele é tipificado nas Escrituras como sendo 2 dias proféticos. 2 dias, lembrem que um dia para Deus é como 1000 anos, 2 dias proféticos é como se fossem 2000 anos de história. E nós estamos no limiar do final desses 2000 anos. E lembrem, a gente aborda muito isto em um módulo chamado A Última Geração, ou a geração que verá a vinda de Cristo. A gente fala muito sobre esse período. Como diz o profeta Oséias, né? Depois de 2 dias ele nos dará vida e ao terceiro dia ele nos ressuscitará. O que nós temos no final desses 2 milênios, a partir da morte e ressurreição de Cristo? E aqui vai uma chave que eu vou entregar para vocês. Não estamos falando do nascimento, mas essa contagem de tempo ela começa a partir da morte e ressurreição, quando ele ascende aos céus e quando ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Ali começa a contagem desses últimos 2000 anos. Então, agora, nós temos algo muito importante, que é a segunda vinda de Cristo. Mas antes da segunda vinda de Cristo, desse período de 1260, 1290, 1335, que são assuntos que a gente já veio falando e abordando nos nossos estudos, nós temos um período chamado de a última semana, profetizada por Daniel no capítulo 9, no verso 27, aonde Daniel ele fala que haveria um período de uma semana, e profeticamente uma semana são 7 anos, só que ele diz que uma aliança seria feita no início da semana e no meio da semana, lembrem, eu vou destacar isso, embora eu já falei várias vezes, o texto não diz nada que no meio da semana a aliança seria quebrada. Não, o texto diz que a aliança durará uma semana, ou seja, ela vai durar os 7 anos, mas o texto diz, no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Então, existe um evento no início da semana, existe um evento no meio, que é o cessar do sacrifício e oferta, e então existe um evento no final, que está relacionado à vinda de Cristo, à derrota do anticristo, à ressurreição dos que morreram, o arrebatamento dos que estiverem vivos e muitos outros eventos ligados a esse último dia. Vocês podem ver que só nesse mapa ele abrange muitos eventos escatológicos dentro de uma linha da cronologia. Porém, hoje nós vamos falar só deste evento, que é a última semana. Quando começa, quando é o meio e quando finaliza. Hoje, eu não pretendo ler muitos textos bíblicos. Porém, ainda assim, eu quero ler um texto que vai ser a nossa base de hoje, um texto áureo, um texto que nós vamos usar como base. E depois deste texto base, aí sim eu quero tratar de um assunto. O que eu fiz hoje? Eu separei aqui um esboço para vocês do meu lado direito, né? E do lado esquerdo uma Bíblia para a gente ler. Eu vou usar como base a versão da BKJ 1611, mas eu vou usar como uma segunda Bíblia a Almeida, Revista e Atualizada, e como uma terceira Bíblia, eu vou usar uma Bíblia
Ave Maria, uma Bíblia católica, porque ela tem também o livro de Macabeus que eu quero apresentar para vocês. Eu queria a Bíblia de Jerusalém, até por causa de algumas questões da linguagem, mas eu não encontrei ela aqui, então eu acabei fazendo uso de outra. Lembrando que nós não vamos tratar dele como um livro inspirado, mas um livro histórico. Então, vamos lá, vamos começar o estudo de hoje. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando você lê Daniel, que vai ser o nosso texto base de hoje, o nosso texto áureo, Daniel, ele vai declarar o seguinte, que haveria um período de 70 semanas. E ele divide muito bem essas 70 semanas em 7 semanas, mais 62 semanas, que dá um total de 69. E depois ele fala sobre a vinda do ungido, depois dessas 69 semanas. Ou seja, 7 mais 62. Viria o Messias, o ungido, o Cristo, e ele seria cortado, ele seria morto. E aí ele fala de eventos que aconteceriam após a morte de Cristo. Ele vai falar assim, que a cidade que havia sido reconstruída no início das 70 semanas e o templo, o santuário que foram reconstruídos no início das 70 semanas, quando sai a ordem, e isso dá um start para começar a contagem das semanas, esse mesmo templo e essa mesma cidade seriam destruídos de novo. E ele então diz assim, ó, que o povo que destruísse aquela cidade, aquele templo, ele diz, o povo que destruiu, deste povo virá um príncipe, que fará uma aliança com muitos. Então, o texto ele diz isso para nós. Eu vou ler para vocês e vou fazer um breve comentário, sem entrar muito em pormenores. Hoje eu quero só avançar, dando várias ferramentas que muitos que já estudam conosco já conhecem, mas para quem ainda não conhece, você precisa ter uma noção, e aí a gente avança. Então, olha o que diz esse texto para nós. E após as 62 semanas, o Messias, ungido, o príncipe, ele será cortado, porém não para si mesmo. E o povo do príncipe que virá, já não é mais o mesmo príncipe Messias, mas é o príncipe descendente desse povo que destruiu, né? Então ele diz assim, ó, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim virá como uma inundação, e até o fim haverá guerras e desolações. Isso Jesus diz lá em Mateus 24. Ele diz, e até o fim vocês verão nações contra nações, reinos contra reinos, guerras e desolações que estão decretadas. Ele diz, mas ainda não é o fim, porque isso sempre estaria no decorrer de toda a história. Inclusive isso, a gente tem uma aula falando sobre Mateus 24 e Lucas 21 para explicar todas essas questões. Então, ele fala sobre desolações que estavam determinadas. Lembra de tempos determinados? Olha como é profundo essa expressão, porque aqui a gente tem nessa palavra tempos determinados um link com as festas. Inclusive, eu vou mostrar aqui mais para cima também, ó. Quando Deus fala sobre o início das 70 semanas, ele diz assim, ó, 70 semanas estão, o quê? Determinadas. Isso nos linka ao que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são tempos determinados. Você vê que as 70 semanas fazem parte dos tempos determinados do Senhor, e o porquê desse link entre festas e as 70 semanas? Então lembra, as 70 semanas das quais a gente vai falar, elas são também chamadas de tempos determinados. E aí ele vai dizer mais abaixo aqui então, ó, que tudo isso estava determinado. Então ele diz assim, ó, e ele quem? O príncipe, que é descendente daquele povo que destruiu a cidade e o templo. E a gente sabe que isso não aconteceu logo após a semana 69, mas houve um intervalo de pelo menos 40 anos, quase, entre a morte e a ressurreição de Jesus, e até chegar no ano 70, onde de fato vai ser destruído a cidade e o templo. Então você percebe que não há uma continuidade de tempo ou de contagem. Então, agora o texto vai dizer para nós o seguinte, que existe como se fosse um intervalo. Algumas pessoas chamam de um hiato de tempo entre a semana 69 e a última semana. E, de fato, existem muitos argumentos que eu já vou dar uma abordada de uma maneira bem breve aqui com vocês. Mas olha o que o texto diz para nós. E ele confirmará um pacto, ou, como diz, dependendo da sua tradução, eu coloquei Almeida aqui, diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana ele fará cessar o sacrifício de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição que lhe está decretada, né? Determinada. E olha, de novo a gente vê a palavra aqui, ó, determinada. Lembra de tempos determinados? Aparece 3 vezes aqui no livro de Daniel, na profecia das 70 semanas, essa palavra, que está ligada a tempos determinados. Você percebe que só na leitura desse texto, por 3 vezes apareceu a expressão determinado, as 70 semanas estavam determinadas, as guerras e desolações que viriam após a destruição da cidade e do santuário estavam determinados, e por fim vai falar agora desse príncipe que fará uma aliança, que no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta, e será posta abominação desoladora, e ele diz que até que venha a sua destruição, que está determinada.
Olha como é interessante, por 3 vezes aparece a expressão determinada, ou seja, tempos determinados. Então, você vai ver que essa expressão tempos determinados está muito presente nas 70 semanas e você vai ver que ela está completamente ligada com o ciclo das 7 festas. E a gente vai começar a juntar esses quebra-cabeças daqui a pouquinho. Mas, neste momento, o que eu quero demonstrar para vocês? Eu vou voltar aqui para a Bíblia e eu vou voltar para BKJ, onde diz assim, ó: ele firmará um pacto com muitos de uma semana, no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação da abominação ele a desolará, até a consumação, e aquilo que está determinado será derramado sobre o desolador. Eu vou só comentar a título de curiosidade para quem ainda é novo no canal, para quem está chegando direto nesse vídeo e não pegou todos os estudos, para quem ainda não faz parte do curso Escatologia Revelada e talvez não conheça tudo aquilo que a gente já tem abordado sobre esses assuntos. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando a gente fala das 70 semanas, existe uma linha de interpretação que defende que as 70 semanas elas se cumpriram em Cristo. Que Cristo é quem selou essa aliança de uma semana e que no meio da semana Jesus morre e derrama o seu sangue e faz cessar os sacrifícios. A partir de então já não era mais necessário os sacrifícios e por isso no ano 70, quando o templo é destruído, os sacrifícios são encerados. Por quê? Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele selou essa aliança. Qual que é o problema disto, irmãos? Porque essa interpretação tem muitas falhas. Primeiro, como que Jesus sela a aliança no início dos 7 anos, se o sangue que sela a aliança vai ser derramado só no meio? É o primeiro problema a ser resolvido nesta teoria. Segundo, quando a Bíblia fala sobre cessar o sacrifício e a oferta, ela não está falando de forma positiva. Por quê? Em todos os capítulos de Daniel, você vai perceber que quem faz cessar o sacrifício e a oferta é o chifre pequeno, é o rei do norte, é aquele personagem que a gente vai chamar de o homem vil no livro de Daniel, que ele é também chamado de abominação desoladora, ou que ele estabelecerá a abominação desoladora, porque ele é chamado de o desolador. Então, irmãos, perceba que no livro do profeta Daniel, quem está tirando o sacrifício e oferta não é Cristo. Embora, com isso, eu não quero de maneira nenhuma anular ou desmerecer o sacrifício de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo, porque você vai estudar Hebreus, você vai ver o quão importante foi o sacrifício de Jesus, né? Superior a qualquer sacrifício de animal e tudo mais. Porém, aqui no livro de Daniel, que está sendo profetizado, na verdade, é sobre um chifre pequeno, conhecido também como o Rei do Norte, como o Homem Vil, como o Desolador, que vai fazer uma aliança com muitos. E como a gente já estudou, e a gente vai começar a estudar com mais profundidade agora, quando a gente adentrar no módulo do Apocalipse, capítulo a capítulo, que vai ser o nosso próximo módulo do curso, nós vamos falar com mais profundidade sobre essa questão de quem é que está estabelecendo aliança e com quem ele está estabelecendo aliança. Porque as 70 semanas, o texto de Daniel não fala com quem. As pessoas, às vezes, elas conjecturam. Ah, é com Israel. E depois, no meio da semana, ele vai quebrar essa aliança com Israel. Já disse para vocês, o texto não fala de quebra de aliança, ele fala que durará aquela semana, e o texto não fala que é com Israel. Isso são tudo conjecturas. Na verdade, quando você vai para o Apocalipse, você vê que tem ali uma aliança sendo feita que vai unir 10 nações ou 10 reinos. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Os 10 dedos dos pés da estátua, os 10 chifres que estão na cabeça em Daniel 7, em Apocalipse. É essa aliança que vai reunir as nações. Mas isso é um assunto que a gente já tratou nas aulas passadas. Eu quis apenas ler esse texto para mostrar que as 70 semanas elas têm um período de uma semana e que essa uma semana vai se demonstrar muito clara quando a gente chegar no último tópico, que é o Apocalipse. Porque uma semana nas Escrituras trata especificamente de um período de 7 anos. Porque você lembra, quando estudamos Daniel, eu expliquei que na Bíblia, semanas não são apenas de dias, mas existem semanas de anos, que são períodos. O que eu quero demonstrar para vocês nesse momento? Se você entendeu a base das 70 semanas, da onde sai esse termo, a última semana de Daniel, que é um período de 7 anos, eu sei que existem pessoas que defendem a ideia de que esta semana já se cumpriu. Quanto a isso, eu tenho uma aula só sobre várias argumentações do porquê isso não é verdade, do porquê esse período de uma semana ele está no tempo do fim. E você pode ver que o próprio texto que nós lemos sobre as 70 semanas de Daniel, ele fala que o mesmo que faz cessar o sacrifício e a oferta é o que coloca a abominação, que institui essa abominação desoladora, que faz cessar o sacrifício, é o que também vai disseminar uma abominação que desolará a todos, até o seu fim, que já está determinado. E aí a gente vê, não pode se tratar de Jesus por vários motivos. Por quê? Um deles, o livro do profeta Daniel, ele tem um contexto mostrando que quem faz cessar o sacrifício em todos os outros capítulos, no capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 12, você vê que é o chifre pequeno, o rei do norte, o homem vil, aquele que vai perseguir que vai estabelecer uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. O próprio contexto histórico que nós vamos mostrar daqui a pouco, quem faz cessar o sacrifício e a oferta é um homem, não é Cristo.
Então, por ali você começa a ver que existem muitos argumentos que demonstram que não é Cristo. Outro argumento que eu poderia usar aqui de maneira breve é: o texto diz que esse príncipe que vai estabelecer uma aliança de uma semana, ou seja, 7 anos, ele é descendente do povo que destruiu a cidade e o templo. É só você fazer a conexão. E você vai ver que quem destruiu a cidade de Jerusalém e o templo no ano 70, primeiro, não foram judeus e não foram cristãos, da onde Jesus, o Cristo, veio e para onde ele se direciona. Não foi nem judeus e nem cristãos. Você vai ver que são soldados arregimentados no exército de Tito, que era de Roma, e os soldados eles vinham das regiões vizinhas, árabes, sírios, até egípcios, das tropas de Alexandria, né? Então você percebe que você tem ali uma batalha de gerações entre Ismael e Isaque, né? Você vê como a Bíblia mostra lá desde Abraão que o filho mais velho ele perseguiria o filho da promessa, porém o que é dito lança fora o filho da escrava porque ele não herdará junto com o da livre. A gente sabe que isso tem aspectos que, em primeiro lugar, está falando de quem é escravo do pecado e de quem agora é filho da promessa por meio de Cristo, mas existe o aspecto histórico, porque as profecias elas trabalham por camadas de revelação e uma camada não exclui a outra. Então, você tem aqui várias colocações que eu acho muito importante. Então, a primeira coisa que eu quero demonstrar para vocês é que existe um período de uma semana e que essa semana ela vai ficar no tempo do fim, que antecede a vinda de Cristo e que trará também o fim deste desolador, que já está determinado. E a gente vê isso lá no profeta Isaías, a gente vê lá em 2 Tessalonicenses, onde a Bíblia diz que quando ele se manifestar, ele destruirá o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, com o sopro da sua boca. Né? Entende? Então, nós já sabemos qual é o fim que lhe está determinado, que lhe está decretado. Porém, o que eu quero que vocês compreendam é justamente isso. Existe uma semana, essa semana ela não está tratando, não teve o seu cumprimento nos dias de Jesus, pelo contrário, você vai ver esse período no tempo do fim. Se você entendeu isso, agora eu quero começar a fazer conexões com outros assuntos que vão trazer as revelações desses tempos determinados e do cumprimento destas coisas. Tá? E que no final, quando você somar e encaixar cada pecinha do quebra-cabeça, você vai ter uma imagem geral trazendo as revelações que dão título ao estudo desta aula. Então, a próxima coisa que eu quero abordar com vocês é sobre os tempos determinados, visto que as 70 semanas de Daniel, como eu demonstrei para vocês, aparece por pelo menos 3 vezes só nessa porção, sendo dito, está determinado e está determinado. Por quê? Porque essas 70 semanas elas estão dentro de um escopo de profecias com tempos determinados. E quando a gente fala de tempos determinados, o que aparece para nós é o seguinte, o ciclo das 7 festas do Senhor. Então, neste momento, eu quero começar a tratar agora de um ponto que são os tempos determinados. O que são tempos determinados? Os tempos determinados, eles, na lei, eles apontavam para um ciclo de festas que estava dividido em 3 santas convocações. E destas 3 santas convocações, vocês vão perceber que estavam divididas em 7 eventos dentro destas 3 santas convocações, que a gente que ensina costuma chamar de o ciclo das 7 festas do Senhor. Então, quais eram estas festas que são chamadas de tempos determinados? E por que a gente foca tanto nesse termo tempos determinados? Por quê? Você vê que as 70 semanas é dito assim, ó, 70 semanas estão determinadas. Aí ele diz assim, ó, que haveriam guerras e desolações até o tempo determinado. E ele diz assim, ó, e o que está determinado sobre o assolador virá sobre ele, o fim que lhe está determinado, por 3 vezes é dito nas 70 semanas, fazendo essa conexão, esse link com os tempos determinados. Então a gente precisa olhar para as 70 semanas como profecias conectadas ao ciclo das 7 festas. Então, a primeira peça do quebra-cabeça que eu quero mostrar para vocês é justamente essa, os tempos determinados de Deus. Quando nós olhamos para as festas, eu poderia ler muitos textos para vocês. Eu vou deixar aqui alguma base bíblica só para vocês poderem depois conferir na sua casa. Você tem aqui, ó, tempos determinados. Você vai encontrar em Êxodo 23, Deuteronômios 16, referências que vão falar sobre esta santa convocação. Por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, 3 vezes ao ano celebrarás as festas perante mim. Tá? Quando? No tempo determinado. Até destaquei aqui, ó. Vê que ele vai chamar isto de tempos determinados. Quando você lê Deuteronômios 16, a mesma coisa. Você vai ver que está sendo dito ali, ó. 3 vezes ao ano todos os teus homens comparecerão diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher. Para as festas. Quais eram as festas? A festa dos pães asmos, a festa das semanas, porque se contava 7 semanas, mais um dia, né? Então era chamado de festa das semanas, ou festa das colheitas, festa da ceifa, né? E depois, na terceira vez, a festa dos tabernáculos. E ninguém poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias, né? Então,
nós temos ali 3 santas convocações. Tem várias referências nas escrituras. Se você quer um texto para você ler depois em casa, como seu tema de casa, leia Levíticos 23. Levíticos 23 vai falar muito sobre esta questão dos tempos determinados e do ciclo das 7 festas do Senhor. E Levíticos 23, quando você chega no verso 4, você percebe que ele vai dizer aqui, ó, que seriam santas convocações proclamadas diante do Senhor, e ele chama essas santas convocações de tempos determinados, de novo. Ou seja, você percebe como há uma conexão entre as 70 semanas que estavam determinadas com o ciclo das 7 festas, que são tempos determinados, estatutos perpétuos, são os moedes de Deus. Então, eu não vou ler hoje essas passagens, até porque isso a gente trata no módulo que a gente fala sobre o ciclo das 7 festas. E esse ano eu até vou deixar um convite para vocês, porque durante o ano, no dia que for estabelecido a festa, neste ano, nós vamos estar fazendo lives para falar em cada uma das festas sobre os seus significados proféticos. Então eu quero deixar aqui para vocês algumas passagens sobre o ciclo das 7 festas para vocês entenderem melhor. Mas se vocês entenderem estas passagens, eu posso mostrar para vocês um mapa mental que vai resumir horas e horas de aula com muito conteúdo profético. Quando a gente fala do ciclo das 7 festas, basicamente você tem a primeira santa convocação, que se tratava destas 3 celebrações: Páscoa, pães asmos e primícias. O que é essa santa convocação? Basicamente, ela é um memorial de quando Deus tirou o povo do Egito, e ao libertar o povo do Egito nesta convocação, o povo saiu de lá, ele celebrou uma Páscoa, porque na 10ª praga o anjo passaria e aonde tivesse a marca do sangue, eles seriam livrados. O anjo passaria, por isso Pêssar, ou Páscoa, né? Passagem, passar por cima. E depois disto, eles comeriam a carne do cordeiro, que havia sido separado por 4 dias. E olha só, até esse número é profético porque fala de tempos determinados. E eles comeriam junto com pães asmos. E pelos próximos 7 dias, caminhando pelo deserto após a saída do Egito, eles comeriam pão sem fermento, pães asmos, né? E primícias é uma festa ligada à entrada na Terra Prometida, mas que era celebrado no dia imediato ao sábado, ou seja, o primeiro dia da semana. Então, olha só que interessante, esta era a primeira santa convocação que o povo subiria no primeiro mês do ano, né? Que hoje, no calendário judaico, isso mudou-se, né? Porque eles colocaram como primeiro mês do ano a festa dos tabernáculos, que é o mês 7 do calendário festivo religioso. Então, esse calendário foi mudado mesmo hoje em Israel, mas na Bíblia, o calendário ele começava justamente com a Páscoa. A Páscoa ela era celebrada começando no dia 10, e gravem essas datas, porque isso está ligado com o que eu vou falar da última semana, quando começa a última semana. A Páscoa começava com a preparação do cordeiro no dia 10, que era separado por 4 dias, e no 4º dia, na virada do 4º para o 5º dia, o cordeiro era sacrificado, e no início do 5º dia ele era comido, assado, junto com pães sem fermentos. Então essa era a festa dos pães sem fermentos, ou a Páscoa. Tá? E no dia imediato ao sábado, né, o primeiro dia da semana, eles apresentariam as suas primícias diante de Deus. Qual é a grande revelação por trás de tudo isso? Simples. Se você olhar, Paulo ele vai explicar para nós que a Páscoa, ele vai dizer assim, ó, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele diz lá, vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que vai ser sacrificado no dia da Páscoa. E Jesus, gravem isso, porque isso é uma chave para você desbloquear a última semana. Qual foi o dia em que Jesus foi sacrificado? Foi em um dia aleatório? Foi a qualquer momento? Não. Foi exatamente no dia 14, na virada do dia 14 para o dia 15. Jesus foi morto como um cordeiro pascual. Enquanto as pessoas entravam em Jerusalém levando os seus cordeiros, eles também estavam saindo para fora da cidade levando o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Só que no dia 15, eles comiam pão sem fermento. Cristo esteve morto, desceu às profundezas do abismo, e você vê que o propósito da morte de Jesus era justamente tirar o pecado do mundo, o fermento, né? E exatamente no primeiro dia da semana, você vê, né, que aqui tem uma discussão que não é o tema da nossa aula de hoje, porque muitos vão dizer que Jesus ressuscitou no final do sábado, uns vão dizer que foi no início, como aqui nós que somos ocidentais falamos, no domingo, né, mas é o primeiro dia da semana. Mas a verdade essa é uma discussão para outro dia, mas a gente vê que Jesus se revela aos que são seus exatamente no primeiro dia da semana, né? Então, você tem aqui Cristo como Cordeiro Pascual, Cristo como o nosso pão sem fermento. Paulo vai dizer, por isso tiramos o fermento das nossas vidas. E Cristo vai ser chamado por Paulo sobre a primícia dos que dormem. E você vê que primícia está ligado à ressurreição. Tanto que Paulo vai falar que Cristo é a primícia e depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda, também vamos ressuscitar. Que está ligado ao quê? Na sua vinda.
Então, nós podemos ver aqui que as festas elas estão conectadas e linkadas com as 70 semanas de Daniel. Por quê? Assim como 70 semanas estavam determinadas, você vê que as festas são tempos determinados. E assim como as 70 semanas elas falavam sobre a vinda do ungido, depois da semana 62, ou seja, 69, né, para quem soma, falava sobre a vinda do ungido e sobre a morte do ungido, você percebe que as 70 semanas você vai linkar com as festas, e nas festas você tem o quê? A Páscoa, a primeira santa convocação, que fala sobre a morte do Cordeiro e mostra Jesus sendo morto exatamente no dia da Páscoa, o ungido, o Cordeiro de Deus. Você percebe os tempos determinados conectados, né? Como se fossem Deus revelando as mesmas coisas, as mesmas profecias, mas usando linguagens diferentes. 70 semanas para um, 7 festas para outro, né? Deus vai usando Daniel, Moisés, e Deus vai revelando os tempos determinados. Só que no ciclo das 7 festas nós temos muitas revelações. E eu gosto desta expressão 7 festas, embora sejam 3 santas convocações, porque ela nos lembra muito de uma menorá. E a menorá é muito profética em vários aspectos das escrituras. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Passado essa santa convocação, que começava no dia 14, lembrando, começava no dia 10, se separava o cordeiro por 4 dias, do dia 14 para o dia 15 era sacrificado, então do dia 14 do primeiro mês, mas gravem esses números porque eles são importantes se a gente quer descobrir quando começa a última semana, quando será o meio e quando será o final. Após as primícias, que aponta para a ressurreição de Cristo, você vai perceber que agora se contaria 7 semanas. Por isso, a segunda santa convocação era chamada de Festa das Semanas. E então, 7 semanas, vezes 7 dias, dão 49 dias, mais um vinha o Pentecostes. Por que penta? Porque fala de 50. Penta, né? 5, 50. E nós tínhamos a festa de Pentecostes, aonde se levava 2 pães, que a gente chama de pães ungidos, porque eram feitos com fermento e com azeite. Se levava diante do sumo sacerdote as primícias diante do Senhor. E agora se tratava de uma festa também ligada às colheitas, se bem que as 3 festas são ligadas à colheita. Mas você percebe que está sendo tratado aqui de Pentecostes como um tempo determinado. E aí eu vou perguntar para vocês, Cristo morreu exatamente no dia 14, esteve morto no dia 15. Ele se apresenta ressurreto como sendo as primícias dos que dormem exatamente no primeiro dia da semana imediato ao sábado. E o que acontece exatamente no dia de Pentecostes? O derramar do Espírito Santo sobre nós, a promessa do Pai, aquele que vem não só para selar como um selo da salvação, mas também como um revestimento de poder para que pudéssemos ser testemunhas. E por mais que você não entenda com clareza todas as conexões, você vai ver que isso está conectado ao tempo do fim, onde Deus vai levantar 2 testemunhas que são também 2 castiçais. Né, 2 porções dos 7 castiçais que a gente estuda no livro do Apocalipse. Então, você percebe o derramar do Espírito Santo aqui? E esse período marcava agora um intervalo entre Pentecostes e o último ciclo de festas de 4 meses. Por quê? Porque isso marcava o início de colheitas. E por que isso é importante, irmãos? Porque você vai perceber que Cristo, ele veio cumprindo as 2 santas convocações, os 2 primeiros momentos que o povo deveria subir até o lugar que o Senhor escolheu, que era a cidade, Jerusalém, o templo. Eles deveriam subir para celebrar estas festas, estas 2 santas convocações, que no começo inclui 4 festas, né? Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Mas elas marcavam 2 eventos importantes, a morte e a ressurreição de Jesus, do ungido, e o derramar do Espírito Santo. E você percebe que todos esses eventos, eles não aconteceram a qualquer momento. Do tipo, se eles orassem mais, o Espírito seria derramado alguns dias antes, ou se eles orassem menos, o Espírito demoraria mais para ser derramado. Não. Ele foi derramado exatamente no dia de Pentecostes, porque Deus estava cumprindo o mesmo que ele fez quando o povo saiu do Egito. 50 dias depois da Páscoa, Deus vem com coluna de fogo sobre o Monte Sinai, no Pentecostes do Sinai. O mesmo está acontecendo agora aqui no Monte Sião, no selar não mais da primeira aliança, mas da nova aliança. Então, o que a gente está vendo aqui? Os tempos determinados de Deus. Como nada acontece por um acaso e nada é do tipo assim, podia ter acontecido em qualquer dia ou em qualquer momento. Não, porque Deus sempre trabalha com tempos determinados. E por que eu estou focando tanto nisso? Porque a última semana, ela não vai começar a qualquer momento. Ela também tem um tempo determinado. Olha que interessante isso. Agora, por que isso tudo é interessante? Porque você vai perceber quando você olha para esta imagem que se você olhar para um candelabro, você vai ver que ele tem 3 hastes laterais, uma haste central e mais 3 hastes. É como se essas 3 hastes laterais mostrasse a primeira santa convocação. A haste central mostra a segunda santa convocação e as hastes laterais mostram a última santa convocação.
E o que a gente vê? Esta primeira Santa Convocação já se cumpriu no primeiro mês. Esta convocação, ela começou o seu cumprimento também esta haste central, ligando o sacrifício de Cristo, que é a primeira vinda, com as festas que acontecerão após 4 meses. E lembrem, 4 meses, o número 4, ele é um múltiplo de 40, e 40 jubileus são 2.000 anos, então a gente tem profecias aqui também, que não é o caso de hoje. Mas você percebe agora que a gente vai ter aqui festas. E o que isso revela para nós, essa última Santa Convocação? Se Jesus ascendeu ao céu exatamente após as primícias e ele derrama o Espírito Santo no Pentecostes para que a gente frutifique, o que está faltando se cumprir para cumprir-se os tempos determinados de Deus? Você percebe que entre Pentecostes e as últimas 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculo, que é a última Santa Convocação, existe um intervalo, como a gente chama lá nas 70 semanas, um hiato de tempo, um intervalo. Você percebe que da mesma forma como nas 70 semanas você tem 2 blocos, que é 7 semanas, mais 62 semanas, depois um intervalo, e por último, a última semana, aqui você tem 2 blocos. A primeira Santa Convocação da Páscoa, a segunda Santa Convocação, que é Pentecostes, e depois um intervalo entre a última Santa Convocação, que é a festa que a gente chama de festa das cabanas, né? Uma festa de alegria, a festa dos tabernáculos, mas que inclui 3 celebrações. Trombetas, no primeiro dia do 7º mês, expiação no dia 10 e festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, no dia 15, que duraria 8 dias. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Se as primeiras festas apontavam para a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, a segunda Santa Convocação apontava para o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, para que nós pudéssemos dar muitos frutos agora nesse intervalo que estamos vivendo. As últimas festas apontam para o quê? Para a segunda vinda de Cristo, irmãos. Sim, isto aponta para a segunda vinda de Cristo. E por que isso tudo é tão importante? Porque você percebe que as festas, assim como as 70 semanas, elas estão marcando tempos determinados. E olha só, tudo isso, para você entender com mais profundidade, tem aulas onde a gente aborda com muita profundidade, mas eu precisava trazer esse panorama de vários assuntos para que você compreenda com profundidade. Então, se você consegue entender essa conexão que existe entre as 70 semanas que estão determinadas com o ciclo das 7 festas, que são chamadas de tempos determinados, eu quero que agora você comece a olhar para as datas das festas. Tudo isso vai somar para a compreensão e para montarmos o quebra-cabeça completo até o final desta aula. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: eu quero mostrar um calendário judaico, festivo e em comparação com o nosso calendário atual que a gente ocupa nos dias atuais. Então, basicamente, olha que interessante, e você vai prestar atenção nesses detalhes. Nós temos um calendário, basicamente, que ele é esse calendário central, que vai de janeiro a dezembro. Então, ele está na parte interna desta imagem. E na parte externa, do lado de fora, nós temos, então, um calendário judaico. E esse calendário, basicamente, ele aponta para o mês de Tisrei como sendo o primeiro mês do calendário vigente de Israel, o Ano Novo e tudo mais. Porém, você precisa lembrar que essa mudança de calendário ela veio com o tempo, porque o calendário estabelecido na lei, na Torá, ele começava, na verdade, aqui no mês de Nissan. Então, o que nós vamos levar em consideração é justamente o calendário bíblico, o calendário profético, que começava em Nissan. Tá? E Nissan ele dá mais ou menos por volta ali de março e abril. Então, olha que interessante. Nissan, ele basicamente, ele marca o êxodo, a Páscoa, quando o povo sai do Egito. E Deus, ele diz assim, ó, que o povo separaria durante 4 dias um cordeiro pascual. No 4º dia ele seria sacrificado, seria imolado. Isso do dia 10 até o dia 14. Né? Então, lembra, separaria por 4 dias, do dia 10 ao dia 14. Então, essa data do dia 10 de Nissan até o dia 14 é uma data muito importante. Gravem esse número, embora eu não coloquei aqui no mapa, mas guardem essas informações na mente. Dia 10 de Nissan. Então, o cordeiro era separado por 4 dias. No dia 14, na virada para o dia 15, ele era sacrificado, era assado, eles comiam no dia 15 à noite, né? Ou seja, no início, que era a transição entre as 6 horas da tarde, mais ou menos. Na verdade, isso varia muito com a questão do pôr do sol, né? E não um horário específico. Então, se comia o cordeiro pascual com pães asmos, e isso marca o êxodo, a Páscoa. Em seguida, a Páscoa, você vai ter depois, contando ázimos e primícias, que era no dia imediato ao Shabat, né, ao sábado, ao grande sábado,
se contava então as semanas, 7 semanas de 7 dias, então dava 49 dias. E você tinha a segunda Santa Convocação, onde os homens, todos aqueles que podiam, eles deveriam vir até o lugar que o Senhor escolheu, ou seja, independente de onde você morasse, você iria para Jerusalém, e celebrava-se ali a segunda Santa Convocação, Pentecostes. Como a gente já falou, esta festa, ela mostra o tempo determinado da primeira vinda de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus e o chamado para fora, não mais de um Egito, mas da escravidão do mundo. Então, esta festa de Pentecostes, celebrada 50 dias depois, que dava ali no mês de Sivan, contando a partir das primícias, né? Ela não tinha um dia fixo, porque se contava dias a partir da primícia. Então, era 50 dias após. E esta festa, ela também marca um tempo determinado, que é o tempo determinado do cumprimento da promessa, do derramar do Espírito Santo, de um novo tempo de frutificação agora em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui 2 celebrações que marcavam tempos determinados. Olha que interessante. Mas assim como na celebração das 70 semanas de Daniel, nesse marco das 70 semanas que estavam determinados, havia um intervalo de tempo entre os 2 primeiros blocos de tempo, que é 7 semanas e 62 semanas, depois do intervalo, até chegar o fim, né, que é a última semana, você vai ver que na celebração das festas também tem. No primeiro bloco você tem a Páscoa, apontando para a morte e ressurreição. No segundo bloco, a segunda Santa Convocação, você tem o Pentecostes, o derramar do Espírito. E agora nós estamos vivendo esse intervalo até a última Santa Convocação, o último bloco que está marcando tempos determinados. E você vê que é assim com a última semana, você vê que é assim com o ciclo das últimas festas. E estas festas, elas eram celebradas após 4 meses. Mas, na verdade, se você contar de Pentecostes até o dia 10, que é o dia da expiação, você tem 120 dias. Ou seja, 120, se você fizer uma conta, você vai perceber que esse número também é profético nas Escrituras. E estes 4 meses que você consegue visualizar neste mapa entre o mês de Sivan, o Pentecostes, até chegar em Tishrei, que é o 7º mês, também havia um intervalo de 4 meses. E eu já tenho falado isso nas nossas aulas sobre a geração que verá a vinda de Cristo. E quando a gente fala lá do ciclo das 7 festas, que esse múltiplo de 4 aponta para 40. E 40 jubileus é o equivalente a 2.000 anos. Né? Então você vê que há um intervalo entre o Pentecostes, as primeiras festas, e o período ali da expiação, que aponta para a segunda vinda de Cristo, de um período profético de 2.000 anos. E isso é tipificado em muitos lugares das Escrituras, e a gente aborda isso lá no módulo do nosso curso Escatologia Revelada, onde a gente trata sobre a geração que verá a vinda de Cristo. E estas aulas você também vai encontrar, muitas delas, ali no canal Graça e Conhecimento. Então, entra lá, dá uma conferida, que eu digo, são estudos, você vai demorar um tempinho estudando, mas eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu entendimento. Agora, o que é importante você entender nesse aspecto das festas? Porque as festas, eu sempre tenho ensinado para vocês. Esse ano, no decorrer das festas, a gente vai abordar de novo e assim sucessivamente. Porque as festas, elas marcam tempos determinados e nós precisamos trazer isso como um memorial. Lembra? Deus institui a Páscoa como um memorial. É um símbolo de Cristo, é um símbolo da ceia, e a ceia você vê que é instituída como um memorial. Só que não é só Páscoa. O Pentecostes é um memorial, a expiação, o tabernáculos, todas elas são memoriais. E muitas vezes a gente lembra de um deles, mas esquece dos outros. Então gravem isso. Agora, olha que interessante. Quando nós chegamos no ciclo das últimas festas, você tem ali então, neste período de setembro a outubro, você tem as 3 últimas santas convocações, que são elas: a festa das trombetas, uma delas que ela começava no dia 1º do 7º mês, e olha, mais uma vez você tem o número 7. Existem 12 meses no calendário, mas você percebe como Deus está trabalhando com 7? Por quê? 70 semanas, última semana tem 7 anos, 7 festas, 7 meses. Você percebe como Deus trabalha muito com esse múltiplo de 7 para marcar tempos determinados? Por quê? Deus está usando figuras diferentes, mas falando da mesma coisa. Então você tem aqui, ó, o primeiro dia marcando o início do toque de trombetas. O que a festa das trombetas ela está apontando? Arrebatamento? Não, irmãos. Desculpa, sobre isso a gente tem um módulo no curso que a gente vai tratar sobre o arrebatamento e sobre todos os textos bíblicos, mas não, a festa das trombetas não aponta para arrebatamento. Ela aponta para o anúncio da palavra, tocar trombetas, anunciar que
as pessoas devem se preparar porque está chegando o dia da expiação. A festa das trombetas nunca foi para livrar o povo do dia da expiação. Nunca foi para tirar o povo secretamente ou para fazer com que eles não precisassem passar por esses 10 dias de arrependimento. Pelo contrário, a festa das trombetas, ou na verdade ela não é uma festa, mas era o toque de trombetas que começava no dia 1º, era para despertar o povo, chamar o povo ao arrependimento para que eles se preparassem para o dia da expiação. Então, quando você olha para o texto, você vai ver que esse é o papel das duas testemunhas e que a gente fala sobre isso. Tem um módulo lá no canal onde a gente fala sobre isso, tanto no canal como no curso, falando sobre as duas testemunhas, que são 2 dos 7 castiçais. Então, você vai perceber que toque de trombetas, a gente tem mostrado que não fala de arrebatamento, mas ele aponta principalmente para o anúncio da palavra, para o despertar daqueles que estão dormindo, para que eles se preparem para o dia da expiação. Então não fala de você livrar as pessoas, mas de despertá-las para que elas se preparem. Então olha como é importante você entender corretamente e não querendo criar alguns subterfúgios para embasar as suas teorias, né? Você entender o que o texto realmente está dizendo, o que as tipologias elas apontam de verdade. Então, no dia 10, você tem o dia da expiação, o dia 10 de Tishrei, né? E por que esse dia ele é tão importante nas escrituras? Porque se você parar para olhar, olha só que interessante, quando a gente fala das primeiras festas, a Páscoa, embora a Páscoa fosse no dia 14, a preparação começava no dia 10 de Nissan, que era onde se separava o cordeiro. Então você tem um dia 10 e agora, quando você avança 6 meses para frente, do dia 10 de Nissan, né? Lembra, Nissan é o primeiro mês, Tishrei é o 7º mês, mas se você contar do dia 10 até o dia 10, você tem o quê? Você tem justamente 6 meses. Gravem, porque nós estamos falando de números, de informações que vão somar lá no final para você entender quando começa, quando é o meio e quando termina a última semana de Daniel. E números, datas são importantes. Deus não deixou datas tão precisas marcando os tempos determinados por um acaso. Pelo contrário, Deus, como ele sempre revelou, e a gente aqui muitas vezes não entende, ele estava marcando tempos determinados. Então, a primeira informação sobre as festas que eu tenho que mostrar para vocês é a seguinte, que você precisa entender que as festas, elas marcam tempos determinados, assim como as 70 semanas estão determinadas, são tempos determinados. E as festas estão divididas em 2 blocos, apontando para, prestem atenção nisto, para a primeira vinda de Cristo, e olha, lembra que eu falei que era separado no dia 10 até o dia 14 de Nissan? Por 4 dias, você percebe como estes 4 dias, eles são proféticos, porque quando você analisa, você vai ver que há 4 milênios, lembra que um dia para o Senhor é como 1000 anos, então 4 dias são como 4 milênios, e na virada do 4º para o 5º dia, Jesus vem, porque ele nasce no final do 4º milênio, lá pelo ano 4 antes de Cristo, ano 6, eu explico isso também lá no curso, e ele é morto e o sacrifício acontece nessa virada do 4º para o 5º, então Cristo cumpre a Páscoa, o Cordeiro Pascual. Né? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, que foi separado por 4 dias, por 4 milênios, é morto agora. Só que entre a primeira vinda de Cristo, onde ele é morto, onde ele ressuscita, onde ele derrama o Espírito Santo do Pentecostes, agora tem um período de 4 meses, ou múltiplo de 40 anos, que é 40 jubileus, é 2000 anos. Né? Então, como diz os profetas, depois de 2 dias, ou seja, 1 dia, 2 dias, ele nos dará vida, e no 3º ele nos ressuscitará. Você percebe que é como se Deus estivesse revelando para nós que a vinda de Cristo ela vai acontecer exatamente depois desses 4 meses, ou 120 dias, se você contar de Pentecostes até o dia da expiação, você tem a vinda de Cristo para cumprir a última santa convocação, conhecida como Festa das Cabanas, Festa dos Tabernáculos, Festa de Alegria, né? Festa do final das colheitas. Por quê? Porque tudo isso está acontecendo na segunda vinda de Cristo. E essa última festa, na verdade, ela é tipificada por 3 eventos. Festa das trombetas, expiação e tabernáculos. E o que é mais importante você entender quando a gente fala de tudo isso? É você entender e guardar estas datas que eu estou mostrando para vocês. Dia 14, dia 15, o dia imediato ao sábado, 50 dias depois, o dia 1º, o dia 10 do 7, o dia 15. Aqui na Páscoa você gravar o dia 10 do 1º mês, que vai dar 6 meses exato quando você conta até o dia 10 do dia da expiação. 6 meses exato. E por que isso é importante, você olhar para as datas? Porque as festas marcam tempos determinados. E se as 70 semanas estão determinadas, também falam de tempos determinados, você vai ver que quando você somar tudo isso, você vai ter revelações muito profundas. Agora, um detalhe que vai estar ligado com o que eu vou abordar depois do livro de Daniel agora, é essas 2 festas que eu marquei no calendário, e estão em outra cor, Purim
e dedicação, ou como muitos chamam, a festa de Hanukkah. A festa de Purim, que era celebrada no mês de Adar, ela está muito ligada com o livro de Esther e o livramento que Deus vai dar por meio dos eventos que se sucedem em Esther. Isso é muito profético para o tempo do fim, porque você vai ver que o personagem que Deus levanta ali para perseguir Mordecai, Esther e os judeus, eles são uma figura do anticristo no tempo do fim. A própria Esther, vocês vão ver que ela é uma figura do povo de Deus. Você vê o rei Assuero, uma figura de Deus ali, e você vê que o rei Assuero ele era casado com Vasti, e você vai ver que porque Vasti ela se nega a atender o pedido do rei, ela vai ser agora trocada, ela vai ser deixada de lado e vem uma outra rainha, que vai ser Esther, que vai tomar o seu lugar. Você percebe que Deus está mostrando aqui a primeira aliança, onde o povo ele não cumpria a lei de Deus, e agora vai entrar no seu lugar uma nova aliança. Então Vasti e Esther estão representando essa troca de aliança. E você vai ver que nas escrituras sempre foi usada a figura de uma mulher. Você vê isso em toda a Bíblia. Inclusive, a gente vai falar disso no final desse vídeo, quando você vê Apocalipse abordando uma prostituta e uma mulher que vai receber asas de águia e ser levada para o deserto. Você vê que o reino de Deus é assim. Você tem aqueles que estão fora da presença de Deus, aqueles que um dia aceitaram e se afastaram, são considerados como uma meretriz, mas você tem, por outro lado, aqueles que estão sendo preparados como uma noiva, ataviada para o seu noivo, como uma virgem para o seu marido. A Bíblia trata muito com essas figuras. Então você percebe que no livro de Esther você tem a mulher ali representando alianças. Você vê o próprio livro de Oséias falando disso, né? Daquela que é adúltera. Você vê aquele que é o marido, que vai morrer e vai contrair uma nova aliança. E são muitas figuras que hoje a gente não vai abordar, mas que está muito ligado com o assunto que a gente fala do mistério de Cristo. Só que Esther vai trazer também outras figuras ali, porque você vai ver que o personagem que se levanta ali para perseguir Mardoqueu, para perseguir Esther, para perseguir o povo judeu, ele é exatamente uma figura do anticristo e do que vai acontecer, a grande tribulação, a grande perseguição que vai se dar nos últimos dias. Porém, sobre esta festa de Purim, a gente não vai abordar aqui, porque lembrem, os tempos determinados do Senhor, que foram estabelecidos pela lei, são aquelas 3 santas convocações, divididas nas 7 festas que eu acabei de falar para vocês. Mas, além desses 7 eventos, você tem mais 2 que eles não são instituídos por Deus, mas que eles estão indiretamente ligados, porque eles estão ligados a eventos históricos. Purim é uma festa ligado ao evento que houve no livro de Esther. Então, ele é sim importante. Embora não faça parte desse ciclo dos tempos determinados, ele também vai trazer revelações de forma indireta. Outra celebração importante que você precisa gravar, e essa sim, embora seja indireta, porque não foi instituída por Deus, mas ela está ligada ao próximo tópico que vamos estudar, que é o livro do profeta Daniel, as suas profecias e o livro de Macabeus, que é esta festa da dedicação, que é também chamada de a festa de Hanukkah, né? Então eu vou falar sobre ela já, daqui a pouquinho. Mas essa festa é celebrada no dia 25 do 9º mês, no mês de Kislev, que para nós, dali por volta do mês de novembro, dezembro, na verdade, né? Inclusive, agora eu viajei para Israel no mês de dezembro e eu participei da festa da dedicação de Hanukkah, onde eles acendem a Hanukkah, que é aquela menorá, só que não com 7 hastes, e sim com 9 hastes, né? Uma central e 8, 4 para cada lado. Então, essa festa, no dia 25 do 9, ela é muito importante porque ela fala da festa da dedicação. E ela vai trazer figuras importantes que também estão ligadas ao tempo do fim, porque estão no livro do profeta Daniel, tem um cumprimento histórico justamente nesse período dos Macabeus, mas que vai ter um cumprimento profético no tempo do fim e que a gente vai abordar. Então você consegue perceber quantas coisas importantes tem só nessas informações que eu passei para vocês até agora? Então, recapitulando, preste atenção no esboço que eu montei para vocês, parte a parte, e você vai entender o que a gente abordou e o que eu vou abordar agora, e eu quero que vocês somem estas informações, porque elas vão fazer parte de um quebra-cabeça. Cada informação que eu estou dando, cada assunto que eu estou abordando, ela é uma pecinha do quebra-cabeça. Quando você conectar todas, você vai ter a imagem maior, a imagem do todo.